Pode começar? Então, eu acho que legal a gente começar primeiro pela cidade, né? Qual é a sua visão de cidade, o que é São Paulo para você e tudo mais, só para inteirar todo mundo, sabe? Pessoal, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui no INSPER. Isso aqui é uma referência na educação de qualidade no Brasil. E, ao estar aqui, eu acho que os alunos, professores e alunos aqui, têm um compromisso com a qualidade daquilo que tem no ensino e naquilo que representam ao terem a marca, ao terem essa grife que é o INSPER. Então, João, muito obrigado pelo convite. Marcelo, grato também, ao André, o Matheus, a Beatriz, que nos ajudaram na organização do nosso encontro. Vou dar um rápido... Posso ficar de pé? Não tem problema se eu movimentar um pouquinho? E aí a gente depois... Vou tentar dar o máximo possível de tempo para a gente conversar e fazer o debate. A gente vai até 1h15, né, pelo que eu entendi. Até 1h15. Apenas vai dar um flash para vocês muito rápido. Tenho 58 anos, 3 filhos. Nasci aqui em São Paulo, sou um apaixonado pela cidade de São Paulo. Meu pai e minha mãe já falecidos, meu pai nasceu na Bahia, baiano, minha mãe nasceu aqui em São Paulo também, mas a razão primordial de eu ter tomado uma decisão de disputar a Prefeitura de São Paulo é o fato de que eu tenho uma visão política. Eu fui secretário do Mário Covas, quando prefeito da cidade de São Paulo, muito cedo, eu tinha 22 anos, depois fui presidente da Embratur com 25 anos, comecei a minha vida muito jovem dentro da vida pública, na atividade executiva, como secretário e depois como presidente da Embratur. Voltei para o setor privado, onde retomei a minha carreira como executivo, depois como empreendedor. Trabalho desde os 13 anos de idade, comecei a trabalhar porque precisava trabalhar. Tenho 58 anos, então tenho 45 aí de vida corrida dentro do trabalho e dentro da atividade empreendedora. Meu pai foi deputado federal, foi cassado e foi exilado pelo golpe militar em 64. Então, o gene da política, da vida pública, é algo que está dentro de mim, na memória do meu pai. E, acima de tudo, sou um brasileiro. Eu amo o meu país, quero o bem do meu país e muito entristecido nos últimos 13 anos com os rumos do Brasil. Falo isso com toda clareza. Aliás, como empresário, nunca escondi a minha posição, nunca fui... por um caminho que não fosse a defesa da legitimidade, da legalidade, dos valores democráticos do país. Sempre coloquei com clareza a minha filiação partidária, sou filiado ao PSDB desde o ano 2001, mas muito antes disso eu já fazia política pública com o André Franco Montoro, que foi governador do estado de São Paulo, e logo na sequência a efetividade com o Mário Covas como prefeito da cidade de São Paulo. Naquela época não existia nem o PSDB, era MDB, PMDB, só depois é que veio o PSDB. Então, eu sou uma pessoa que tem o partido e tem o lado. Sempre coloquei isso de maneira muito clara. Aliás, como todo empresário, como todo empreendedor, você é ou não é sim ou não. Tem um lado ou outro lado. Não tem a situação de vamos ver, quem sabe, talvez. Essa nunca foi uma prática da minha vida pessoal. E se eu sou um empreendedor de sucesso, eu sou um empreendedor porque eu aprendi a correr riscos e a tomar decisões na minha vida. Como vocês já estão tomando, e quando se tornarem empreendedores daqui a pouco, vão ter claramente a visão de que o empreendedor tem que tomar decisões. Um líder toma decisões e assume os riscos sobre isso. E eu tomei a decisão de voltar para a atividade pública, exatamente como contraponto a uma deteriorização da vida política brasileira e, sobretudo, da gestão lamentável, triste, desastrosa do PT, o tal Partido dos Trabalhadores, que agora deixa como legado neste momento, 12.200.000 desempregados. Ou seja, um partido que sempre ofereceu a bandeira do emprego, da defesa dos mais pobres, da defesa do operariado, dos trabalhadores, deixa como legado na semana que vem, quando a Dilma receberá o impedimento também do Senado Federal, o extraordinário legado da maior taxa de desemprego da vida, da história da República Brasileira, com 12,2 milhões de desempregados, e mais o que vem pela frente ainda. Até o final desse ano, o Brasil pode ter 14 a 15 milhões de desempregados. Porque mesmo com a posse de Michel Temer, mágica não existe. O sentimento melhor para o país vai existir, vocês sabem disso, provavelmente já até analisaram isso. Mas a mudança da economia não se faz da noite para o dia. Ainda teremos, lamentavelmente, esse flagelo social fruto dessa herança maldita do PT.
esta motivação de ser um paulista, um paulistano, gostar da vida pública e entender que a política pode ser feita de uma maneira mais nobre, mais eficiente, mais ativa em defesa da cidade. E São Paulo é o espelho do Brasil. Se as coisas caminham bem na cidade de São Paulo, isso tem um reflexo nacional. São Paulo é a terceira posição da República, se você analisar do ponto de vista de orçamento. É o orçamento da União, do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Por este critério, é uma posição de grande importância e de grande valor. Razões complementares. O mesmo PT que administrou o país e até a próxima quarta-feira ainda administra com esse desastre, também administra a cidade de São Paulo. Eu não entro em questões pessoais, nem fiz as prévias do PSDB, professor, discutindo questões pessoais e nem fazendo críticas pessoais. Não acredito que seja uma forma construtiva de fazer política. A forma construtiva de fazer política, ao nosso ver, é discutir problemas e soluções para a cidade. Então, não faço discussões pessoais em relação ao Fernando Haddad, embora em relação ao seu partido faça. E uma gestão ruim da cidade faço também. Mas não faço acusações de ordem pessoal, desqualificando, porque entendo que isso não é um bom caminho. Mas a cidade, de fato, é uma cidade abandonada. São Paulo, hoje, é uma cidade largada, abandonada, suja, maltrapilha, pichada. Não é a cidade que representa a dimensão e a grandeza da capital do trabalho, principal capital do país, principal cidade da América Latina, sexta ou sétima maior capital do mundo, maior metrópole do mundo. Uma cidade que não consegue ter um mínimo de organização. E o mínimo de organização é o mínimo que se pode fazer numa cidade como essa, é zeladoria urbana. A cidade não tem zeladoria urbana. Não tem. Nem mato consegue cortar. Ora, se uma prefeitura com um orçamento de 54 bilhões de reais não consegue cortar mato de praças públicas, de canteiros públicos, não consegue manter a cidade limpa, isso é um fato gritante. Quanto mais políticas sociais de saúde, educação, habitação, transporte urbano e políticas sociais mais amplas, não acontece. Não acontece. O que São Paulo precisa é uma gestão eficiente. Os 4 pontos básicos do que nós pretendemos fazer na proposta para a cidade de São Paulo: descentralização, participação, inovação e eficiência de gestão. São esses 4 pilares que vão determinar a conduta da nossa proposta de governo. Descentralizar, porque isso é óbvio, não é possível administrar uma cidade com a dimensão de São Paulo centralizadamente no edifício sede da prefeitura, no viaduto do Chá. Nenhuma administração eficiente, vocês estão aprendendo isso e já sabem, no setor privado e no setor público, pode ser centralizada. Não funciona. Ela é errática, ela é ruim. Então, precisa descentralizar. Para descentralizar, você precisa ter colaboradores capazes. Outro princípio básico da atividade empreendedora, atividade empresarial. Você trabalha em equipe, não tem a vitória individual. Nenhum grande empreendedor, que talvez vários já tenham vindo aqui fazer palestras a vocês, conversar com vocês, tenha dito, eu fui, eu sou, eu consegui. É sempre o verbo no plural. Nós conseguimos, nós realizamos, nós propusemos e nós alcançamos resultados. A prefeitura tem que ser a mesma coisa. Tem que ter colaboradores capazes, bom time, escolher pessoas com capacidade comprovada, ficha limpa. Se puderem ser do partido, ótimo. Se não puder, que seja o melhor disponível, o melhor talento disponível para você colocar à disposição da cidade. E para servir. Essa é outra lição importante que eu aprendi com o André Franco Montoro, com o Mário Covas e com o Geraldo Alckmin. Política é para servir, não é para se servir. Não é para que você possa extrair benefícios pessoais. Financeiros, nem pensar. Institucionais, tampouco. É servir. Se você quer sacrifício, venha. Se não quer sacrifício, não venha para a política, porque é sacrifício. Eu sei disso, vivi essa experiência em casa com meu pai, que, como uma pessoa bem-sucedida, perdeu tudo quando foi para o exílio, ficou 10 anos longe do país, nossa vida mudou completamente. Mas ele pôde oferecer aos filhos e a lembrança aos netos do que de melhor um pai pode oferecer, que é caráter. Não foi herança financeira, não foi dinheiro, não foi propriedade. Caráter. E essa herança eu tenho dentro de mim, que é caráter para você, ao vir para a política, vir para servir. Eu tenho uma vida estável,
financeiramente, economicamente, materialmente, espiritualmente, uma boa família, tenho tempo e disposição de atuar na vida pública. Aliás, já disse, e não faço isso por proselitismo e nem para captura de votos. Não quero um centavo da prefeitura, não quero nem o dólar do Michael Bloomberg, eu desejo. Já me disseram que na prefeitura você tem que receber o contra-cheque. Recebo e vou doar 48 contra-cheques para 48 entidades do terceiro setor. Não quero receber um centavo. Quero dar uma demonstração clara. Durante 4 anos, e eu sou contra a reeleição, portanto, hoje a reeleição é permitida pela Constituição brasileira. Se houver uma reforma política, tomara que seja eliminada e proibida, porque ela é nociva para a vida pública brasileira. Mas mesmo que se mantenha, eu vou governar por 4 anos, com um bom time, uma boa equipe, preparar a oxigenação e trazer novos valores, novas pessoas para a função pública executiva. Mas nessa conduta, neste programa, nessa proposta, inovação, conforme eu mencionei. São Paulo é uma cidade que não inova. Aliás, São Paulo não tem obras. Alguém aqui foi no Rio de Janeiro recentemente? Levante o braço, por favor. Quem foi ao Rio de Janeiro? Você anda pelo Rio de Janeiro, o Rio é um canteiro de obras. Aonde você passa tem obra. Aqui em São Paulo não tem obra. Não tem obra. Ontem, por acaso, depois de muitos meses, inauguraram um pontilhão aqui sobre o Rio Pinheiros. Tem um hospital lá em Parelheiros e nada mais. Não tem obra. A cidade não acontece. A cidade mais poderosa e mais importante do país não progride. Você vai no Rio de Janeiro, onde você olha, tem obras. Obras olímpicas, obras não olímpicas, museus, atividade cultural, melhorias em mobilidade urbana. O Rio vive um momento privilegiado. Não estou discutindo a questão política, mas a questão funcional. São Paulo é uma cidade que não tem obra, ou seja, nada acontece do ponto de vista de perspectiva. É um governo medíocre, ruim. De novo, não é avaliação individual, é avaliação coletiva de um governo. Você precisa de inovação. E participação também. Você precisa trazer as forças vivas da cidade e daqueles que vivem na cidade e querem ajudar, e querem colaborar. Eu vou convidar o professor Vicente Falcone, não sei se o Falcone já deu aula, já esteve aqui, ou já participou, para contribuir e ajudar numa proposta de diagnóstico da cidade de São Paulo. E ele tem experiência disso. O professor Falcone fez vários, inclusive no Rio de Janeiro. Parte do bom resultado do Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, estou fazendo um juízo, de novo, político, não, mas da cidade, deve ser o professor Falcone. Ele fez um grande diagnóstico do Rio de Janeiro, e esse diagnóstico ajudou muito a gestão da cidade do Rio de Janeiro. E quem pagou? Foi a cidade? Não. Foram empresários, que foram arregimentados, convidados a ajudar, e contribuíram para pagar o Instituto Falcone, o professor Falcone e os seus consultores, para prepararem um diagnóstico e orientarem uma proposta de eficiência de gestão, de meritocracia e de busca de resultados. Como em outras cidades também, não foi só o Rio de Janeiro que fez isso. O Rio talvez seja o melhor exemplo, o mais completo. Nós vamos fazer a mesma coisa em São Paulo. Convidar o professor Falcone para fazer o diagnóstico, estabelecer metas junto com a nossa equipe, objetivos e o cumprimento dessas metas. E vamos também fazer o que fez o Rio, convidar os empresários para contribuírem e colaborar. Não vamos gastar um centavo nisso. Isto é gestão, isso é descentralização, isso é eficiência. Eu sou um defensor do Estado eficiente. Não falo em Estado mínimo, porque senão arrepia todo mundo. Mas é Estado eficiente. Nós precisamos ter eficiência do Estado. Estado gordo é Estado ineficiente. No município, no governo estadual e no governo federal. Aonde você põe inchaço, gente demais, Estado demais, é corrupção demais e ineficiência demais. Isso é fato. E não é só no Brasil, em qualquer parte do mundo. O Estado tem que ser do tamanho em que ele é necessário, e não um Estado gordo, cheio de teta para ser mordida, para ser boquinhas aqui e acolá. Eu defendo com todas as forças um Estado eficiente. Por isso defendemos um programa de privatização e de parcerias público-privadas para a Prefeitura de São Paulo. E recebo críticas até dentro do meu partido, o que eu recebo com toda a legitimidade. Aliás, quem está disputando uma eleição tem que saber ouvir críticas, as boas e as más, as justas e as injustas. Você não pode se revoltar diante de críticas que podem surgir e deve aproveitar as críticas construtivas que podem ajudar o seu programa de governo a ser melhor. Nós vamos atuar fortemente para privatizar, não é nem fazer concessões. Faremos concessões público-privadas onde for mais recomendável. E onde for mais recomendável privatizar, nós vamos privatizar. Aquilo que o PT não tem coragem de fazer e tem medo. Fala privatizar, apresentar a cruz ao diabo. Isso é um perigo, não pode.
Não pode, porque eles gostam de teta para mamar e de espaço para colocar apaziguados, fazer essa confusão que eles adoram fazer. Nós vamos ser muito claros. Privatização. Vamos começar pelo Autódromo de Interlagos, que vai ser privatizado. O Autódromo de Interlagos, professor, representa, num período de 4 anos, quase 400 milhões de reais de prejuízo que você, eu, todos nós pagamos para alimentar um autódromo que gera prejuízo. As cidades, os estados, os países mais civilizados do mundo, os seus autódromos são privados e não públicos. Qual é a justificativa para que um estado mantenha um autódromo? Nenhuma. Nenhuma. Autódromo não é hospital, autódromo não é creche, autódromo não é ônibus, autódromo não é equipamento de segurança. Ele é importante, claro que é. Cartódromo, autódromo, etc., mas ele pode ser perfeitamente gerido e muito melhor gerido pelo setor privado do que pelo setor público. Tirando esse ônus, quase 400 milhões de reais, isso é o que está previsto, fora o que não está previsto, o que acontece. Inclusive, parte desses recursos para financiar a Fórmula 1. Ora, não faz o menor sentido uma competição como a Fórmula 1, importante para a cidade de São Paulo, ser financiado pelo poder público, que seja financiado pelo setor privado. E há investidores disponíveis para isso. Então, vamos privatizar o autódromo. Lá, o cartódromo continuará lá, o autódromo também, e vamos, inclusive, ter um grande centro de eventos, um open air para shows e atividades ao ar livre, numa condição adequada, sem molestar a vizinhança, sem prejudicar aqueles que residem próximo, porque lá a distância, o espaço, a dimensão física do autódromo não vai criar a perturbação para a população, como outros locais onde já se fizeram shows, e nós não vamos estimular que isso volte a acontecer. E privatização do autódromo, quando pode representar? Numa estimativa ainda inicial, óbvio, a ser confirmada, de 3 a 4 bilhões de reais de ingresso direto na prefeitura, mais a economia dos 400 milhões pelo período de 4 anos. Vamos privatizar o AMB, Centro de Convenções, Pavilhão de Exposições e o Sambódromo. Serão 2 tranches distintas. Sambódromo para a área cultural, entretenimento, lazer, e Centro de Convenções e Pavilhão de Exposições privado. Não faz o menor sentido. Eu administrei lá quando fui secretário do Mário Covas, mas isso estamos falando há 35 anos atrás. Hoje não justifica isso. O governo do Estado inaugurou segunda-feira o Expo SP, o São Paulo Expo, ali na Imigrantes. Você já deve ter passado, quem vai a Santos, Guarujá, Praia Grande, já deve ter visto. 400 milhões de ingressos para o governo do Estado, num programa de parceria público-privado, e mais 400 milhões de investimentos que o grupo francês GL fez para aprimorar, modernizar, colocar tecnologia, ar-condicionado e triplicar o tamanho do centro de exposições, hoje o antigo Centro Imigrantes, hoje São Paulo Expo. O que aconteceu? Estão construindo agora 2 hotéis, um de classe econômica e um de classe moderada, o estacionamento que já construíram, uma alça viária, custo zero para o Estado. A eficiência desses franceses foi de tal ordem que todos os principais eventos do AMB já não estarão em 2017 no AMB, a começar do Salão do Automóvel. Já foram todos para lá, todos, porque tem uma estrutura melhor, uma condição melhor e uma operação muito melhor. E olhando pelo lado social, de funcionários, o Centro Imigrantes tinha cerca de 60, 70 funcionários. Para manutenção, limpeza, preservação, nada acontecia lá, era um centro de nada. Um centro imigrante que não acontecia nada e representava um custo, um ônus para o Estado e benefício nenhum. Hoje, a estrutura da GL, direto, e dos empregos indiretos, tem quase 400 pessoas recebendo salário, plano de carreira, programas sociais para a área médica, odontológica, previdenciária, muito melhor o emprego, a qualidade do emprego, plano de carreira, do que os 60 funcionários públicos que estavam lá, sem fazer direito nada e recebendo, provavelmente, muito menos do que desejariam. Ou seja, o setor privado emprega melhor que o setor público, paga melhor que o setor público, tem plano de carreira e perspectiva que o setor público não pode dar, infelizmente. Privatização do AMB, nas duas modalidades, para o entretenimento e para a área de negócios. Pacaembu, Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, vai ser privatizado também. Por que o Estado tem que ser dono de campo de futebol, estádio de futebol? Numa cidade que tem 2 arenas de primeiro mundo, a Arena Corinthians e a Allianz Arena, vai ter um estádio do Pacaembu administrado que representando 40 milhões de reais de prejuízo para a prefeitura? Para quê? Privatiza. E vai continuar sendo estádio de futebol, Paulo Machado de Carvalho, vai continuar tendo o Museu do Futebol, não vai mudar a sua finalidade, nem vão ter shows, espetáculos, pirotecnia, continuará sendo estádio de futebol, só que privado, com melhor administração. O Pacaembu, quem gosta de futebol aqui, levanta o braço. Eu adoro futebol.
O Pacaembu é um estádio que tem banheiro químico. Nós estamos no século XXI com banheiro químico em estádio de futebol. Dá para acreditar uma coisa dessa? Banheiro químico. Ali, você vai, de qualquer lugar, você vê os banheiros, a pessoa entrando e saindo em banheiro químico. Século XXI. Acessibilidade. Não tem acessibilidade. Não tem. As pessoas que quiserem, se você quiser assistir o Pacaembu, você não vai conseguir, porque ele não é friendly, ele não é amigável para as pessoas que precisam e tem todo esse direito. Não tem. A estrutura é uma estrutura ainda arcaica, do século passado. Privatização. Vamos, hein? É tombado, mas não precisa mudar fisicamente, você precisa melhorar a qualidade. Quer dizer, faz sentido no século XXI? Você vai senta no concreto? O que é isso? Isso não existe. Isso não existe. Você não vai mudar o tombamento para poder pôr um assento adequado com o mínimo de conforto, pôr sinalização, permitir a acessibilidade, permitir umas condições melhores para que a imprensa possa fazer a cobertura. A escadinha para chegar na cabine de imprensa é um risco. Você escorregou ali, está morto. Que é um negocinho de caracol feito lá na década de 40, está lá até hoje. Não faz o menor sentido isso. Vamos privatizar. E outras iniciativas, outros próprios também, os mercados municipais. O que tem prefeitura que cuidar de mercado municipal? Para quê? Qual é a finalidade social essencial de administrar mercado municipal? Nenhuma. Zero. Exceto, de novo, teta, vantagem, cargo, função. Para quê? Põe o setor privado, vai administrar melhor, com mais eficiência, com mais qualidade. Alguém já foi ao mercado municipal aqui? Um deles, que é aquele lá no Parque Dom Pedro? Dentro é lindo, é uma beleza. E fora, para você chegar, parece que você tem que pular uma trincheira de tudo de ruim que você pode imaginar. Sujeira, lixo, camelô, ambulante. É ou não é? É um horror. Você quer levar um amigo seu estrangeiro, porque o espaço dentro é lindo. Do mercado. Mas a chegada é uma tristeza aquilo. Ora, quando você privatiza com um programa que vai exigir do concessionário, daquele que for o vencedor de um programa concorrencial, ele terá a responsabilidade do entorno também, de viabilizar estacionamento, limpeza, manutenção, segurança e ordem. E ordem. É um negócio horroroso. Quando você entra, é bacana, arrumado, em ordem, a oferta é bonita, o pessoal que trabalha lá, enfim, nas diferentes opções de alimentação que você tem lá, é muito bacana, um tremendo programa. Agora, para você chegar, é um horror. E os outros mercados também não são diferentes. Então, privatização, inovação, transformação, ter a coragem de fazer essa transformação para melhorar a cidade e colocar São Paulo na vanguarda. E para onde vão esses recursos, professor? Saúde, educação e habitação popular. Saúde é o mais grave problema da cidade, é gravíssimo. Vocês, obviamente, não têm esse problema. Agora, quem está na Zona Leste, quem está na Zona Sul, vive o drama da saúde. Para os filhos, para as mulheres, para as grávidas, para os idosos, para as famílias de maneira geral. Não funciona bem. É gravíssimo. Não funciona. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem medicamento. De noite, ai. Se você tiver um problema à noite, é melhor você ir para um hospital público estadual, porque se for para um municipal, provavelmente você vai bater o nariz na porta, porque nem plantonista tem. Muitos plantonistas desaparecem, não vai. Ah, mas não são as OS que administram? As organizações sociais são. E por que elas administram mal? Porque são mal fiscalizadas e muitas não recebem. O pagamento atrasa 60, 90 dias e a OS não consegue administrar, obviamente. Gravíssimo problema que precisa ser corrigido. E saúde só tem dois campos, duas formas de melhorar. É com eficiência de gestão e recursos. Não tem outro. Milagre em saúde não existe. Educação também. Colocar a educação no século XXI, como vocês têm aqui. Aqui no INSPER, educação do século XXI, mas vocês pagam por isso. Escola pública municipal é giz e lousa. O que é isso? Essa geração de crianças é a geração tecnológica, não é a geração do giz e da lousa. Não tem mais isso. E os professores também não recebem o treinamento e a atualização necessária e seus programas de valorização, porque ainda estão também submetidos a uma educação do século XIX e não do século XXI. Como é que se resolve isso? Como é que você põe tecnologia? Como é que você cria meritocracia, objetivos e metas para os professores, valorizando o trabalho dos mestres, atualizando os professores, melhorando as condições de ensino e colocando tecnologia com recursos e com boa gestão. Não tem outro milagre.
E onde é que nós vamos buscar esses recursos? Com os programas de privatização. A arrecadação da prefeitura vem caindo, a Prefeitura de São Paulo e todas as prefeituras do Brasil, assim como os governos estaduais, assim como o governo federal. Vocês têm lido, vocês acompanham, assistem, veem, acessam pela internet, uma queda brutal de arrecadação de impostos. E por quê? Gestão ruim, gestão do governo federal, deixando esse legado. E isso não vai mudar tão cedo. Então, saúde e educação, prioridades. Habitação popular. Então, o déficit de habitação popular é monstruoso, monstruoso. Basta vocês olharem nas ruas. Se não fossem as pessoas que moram em comunidades com enorme pobreza, olhe debaixo dos viadutos, olhe debaixo das marquises. 16 mil brasileiros na cidade de São Paulo moram ao relento, moram nas ruas. 16 mil, e vem aumentando esse número. Isso é humano? Isso é razoável você admitir que 16 mil pessoas morem nas calçadas? Ou que a Cracolândia, que era uma, agora são 4? Gestão municipal tão boa, tão eficiente, braços abertos, uma beleza de programa, né? Maravilhoso o programa, um espetáculo da natureza, né? Criaram com a condição de pagar o psicodependente, deram salário para fazer limpeza, ele não limpa, com o dinheiro que ele ganha, o que aconteceu? A prefeitura conseguiu estimular e criar a Bolsa Crack. Aumentou o preço da pedra de crack na Cracolândia. Aumentaram os traficantes. E aumentaram as Cracolândias. Era uma, agora são 4. 4. Braços abertos, eu tenho dito, braços abertos para a morte. Porque como é que pode uma situação como essa? Aumentaram a quantidade de pessoas psicodependentes, aumentou de uma maneira brutal. 4 Cracolândias. Radial Leste, quem mora lá ou passa lá vê, tem 1 quilômetro já junto ao trilho do trem, alguém já passou lá, já deve ter visto. Todos ali são psicodependentes. E ali tem 6, 7, 8, 10 traficantes. Nova Luz, não dá nem para você passar. Alguém já passou por ali? É risco, inclusive, de atirar uma pedra no seu carro, se você passar ali. Que política de braços abertos é essa? Desde quando um psicodependente pode ter a sua própria opção? Ele é psicodependente. Eu não preciso ser médico para saber que uma pessoa dependente de droga não é capaz de tomar uma decisão sensata. Ele é dependente. Por isso ele está na rua. Jovem, homens, mulheres, ou pessoas com mais idade, ele é um psicodependente, ele precisa de tratamento, tratamento clínico. Essa é a forma adequada. Se puder deixar a luz, se não criar incômodo. Obrigado. A pessoa não tem condição de ser dona das suas decisões. Ela precisa ser internada, precisa de tratamento clínico, precisa de amor, precisa de estímulo, de carinho dos seus familiares. E eu não posso acreditar que o pai, a mãe, um irmão, um cunhado, um tio, um primo, possa imaginar que o seu parente deva viver na rua, naquela situação degradante, como forma de vida. Não acredito nisso. Não posso imaginar que alguém com bom sentimento acredite nisso. Isso não é razoável, isso não vai funcionar como não tem funcionado. Políticas erradas. Então, saúde e educação, prioridades. E, para finalizar, questão do emprego. Falei logo na abertura, 12,2 milhões de desempregados no país, cerca de 2 milhões de desempregados só na capital de São Paulo, e crescendo. E crescendo, é um índice que ainda vai evoluir a 20%, 25% estimativas até o final do ano. Lembra que eu falei? De 12,2 podemos chegar a 14, 15 milhões de desempregados até o final deste ano aqui no Brasil. Ora, São Paulo tem 2 milhões, pode chegar a 2,5 milhões de desempregados. Como é que você faz com uma população de 2,5 milhões de desempregados? Nós precisamos ter políticas públicas que possam permitir a oportunidade, ou voltar a criar oportunidade. Como fazer isso? Não é gerando empreguinho, não é dinheiro público para criar emprego. Isso não funciona. E nem é criar o Bolsa-Desemprego com milhões de reais, que não existem recursos para isso. É gerando atratividade para novos investimentos. É mostrar o valor da cidade de São Paulo para investimentos, investimentos nacionais e internacionais. Isso é possível? Claro que é possível. Mesmo com a crise, mesmo com a crise. O Brasil hoje é um país barato para quem tem capital, para quem tem euro, para quem tem dólar, para quem tem moeda forte. É uma excelente alternativa. E será que o Brasil vai passar eternamente na crise? Lógico que não. Os investidores sabem disso. Podem não estar investindo agora, mas dê segurança jurídica, dê expectativa, dê um horizonte melhor de confiança, eles virão. E farão investimentos aqui. Investimentos que se traduzem em empregos e impostos. A prefeitura criou uma área chamada SP Negócios, uma iniciativa bastante razoável, bastante adequada,
tinha até um bom executivo, o Wilson Poit, uma pessoa que eu respeito e gosto, saiu de lá, porque não conseguiu colocar em prática os seus programas de atração de investimentos e muito menos os programas de privatização. Prometeram privatizar a iluminação pública. Boa medida, diga-se de passagem. Conseguiram? Não conseguiram. Falaram até em privatizar o AMB. Conseguiram? Não conseguiram. Então, atrair capital, gerar investimento. Vou dar um exemplo concreto, já caminhando para o final aqui da exposição. Aqui na Marginal, vocês se lembram, um investimento que foi muito anunciado, o Parque Global, na Marginal do lado direito, em direção a Interlagos. Pois bem, esse projeto tinha investidores brasileiros e 2 investidores americanos. Um de uma empresa chamada Related, de Miami, que é um cubano-americano chamado Jorge Pérez, que é o maior investidor hoje na Flórida, um dos maiores investidores em real estate, em negócios imobiliários no mundo. E o outro, Steve Ross, o maior investidor no maior mercado de real estate do mundo, que é Nova York. Pois bem, era o Steve Ross, a Related, desse cubano-americano, Jorge Pérez, e um grupo de investidores brasileiros liderados pelo Bueno Neto. Pois bem, ficaram 4 anos para conseguir aprovar o empreendimento. 4 anos para conseguir aprovar o empreendimento, que só na obra, serviços, correlatos, diretos e indiretos, ia gerar 2.500 empregos. E o empreendimento pronto, com shopping, área de entretenimento, 2 hotéis, as torres de escritórios, gerariam entre 15 a 17 mil empregos diretos. Isso se traduz em impostos, isso se traduz em oportunidade de emprego, isso se traduz em oportunidade de negócio. O que aconteceu? Nada. Depois de 4 anos sem conseguir aprovação, eles simplesmente cancelaram o projeto. Os americanos foram embora. Eu encontrei o Jorge Pérez, falou que nunca mais, nem quer pisar no Brasil. Tamanho o desgaste que ele teve, o dinheiro que ele jogou no lixo, porque, evidentemente, para você apresentar um projeto, você precisa ter o projeto. Custa para você apresentar um projeto e colocá-lo em condições de aprovação. O Steve Ross, não sei porque não falei com ele, mas pelo relato do Jorge Pérez, também não quer saber do Brasil tão cedo. E os investidores brasileiros morreram com prejuízo. O que aconteceu? Está lá, abandonado, um espaço que não tem nada, tem um tapume, quem passa lá vê isso, e não gerou emprego, não gerou obra, não gerou nenhum benefício para a cidade. Política errática. Ao invés de ter uma agência incentivadora, estimuladora para gerar negócios, criaram burocracia. É da ordem ambiental, disso, daquilo, papelzinho, carimbinho, tal. 4 anos para conseguir aprovar e não conseguiram a aprovação. Foram embora. E, finalmente, atividade empreendedora. Nós vamos descentralizar. Lembra que eu falei para vocês? Descentralização, participação, inovação e eficiência de gestão. A prefeitura tem 32 subprefeituras, que são espalhadas e capilarizadas pela cidade. Elas hoje não são empoderadas e trabalham mal e pouco. Por isso que a cidade é suja, emporcalhada, não tem zeladoria urbana, porque os administradores normalmente não são bons, um ou outro até pode ser, mas se ele não tem recurso e condição, ele não faz nada, nem cortar o mato que fica nas vias públicas ele consegue. Nós vamos primeiro tirar essa nomenclatura de sub, serão prefeituras regionais. Depois, escolher colaboradores capazes, pessoas com condição adequada para fazer o empoderamento, para permitir o quê? A descentralização. E fazer com que essas 32 prefeituras regionais possam capilarizar ações de eficiência na cidade. Não é do viaduto do chá que você vai conseguir administrar uma cidade do tamanho de São Paulo. Não vai conseguir. Assim como um líder empresarial não vai conseguir administrar o conjunto das suas empresas se ele não tiver colaboradores capazes, pessoas que nos seus satélites tenham condições efetivas de realizar com eficiência, com competência, com probidade, com honestidade o seu trabalho. Primeiro vamos tirar esse nome de sub. Por que sub? Subprefeitura, subprefeito, suborçamento, subbairro, subpovo. Já tem um erro na própria nomenclatura, prefeituras regionais. E vamos empoderá-las com recursos, ainda que com limitações, mas com eficiência de gestão e com métricas. Lembra que eu falei? Professor Falcone, fazer o diagnóstico, colocar metas, objetivos para serem cumpridos. E um prefeito presente, uma gestão presente. Não dá para você fazer a gestão trabalhando das 9 da manhã às 6 horas da tarde. É sacrifício. Lembra que eu falei? Ou é sacrifício ou não vem para o setor público. Não dá para você imaginar que você vai prefeitar com 8, 9 horas de trabalho por dia. Não dá. Você vai ter que trabalhar 16 horas por dia, todo dia. É sacrifício. Porque você tem que acompanhar, você tem que ir ao encontro da população, conversar, dialogar, discutir, ouvir críticas.
estabelecer isso como um princípio necessário para você melhorar a sua gestão. É como quem administra uma fábrica. Como é que você pode imaginar um bom gestor de uma fábrica se esse gestor não vai no chão de fábrica, não vai ao encontro dos funcionários, não vai viver a experiência deles, não vai extrair deles as críticas, as observações que vão ajudar a fábrica a ser melhor, mais produtiva, mais eficiente, reduzindo o seu desperdício e otimizando os seus resultados? Essas prefeituras regionais serão empoderadas. Vamos ter o Empreenda SP, uma nova proposta para valorizar startups, fazer ali no Empreenda SP berçário de novas empresas, colocar os jovens, principalmente da periferia, para compreenderem a oportunidade de geração de negócios em empresas startups com 3, 4, 5 sócios, como indica e como orienta o Endeavor, como pode orientar o Sebrae, outras instituições, o próprio INSPER, como a FATEC e as ETECs. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que nós fizemos com o apoio da FGV, indicam que 83% dos jovens consultados, professor, querem ser empreendedores, não querem ser empregados, não querem ser funcionários, nem públicos nem privados, querem empreender, querem ser donos dos seus negócios. A prefeitura tem que ser a indutora, facilitadora, estimuladora disso. E agregando valores de informação e acompanhamento que já existem. E do lado vamos ter o Poupa Tempo SP, o mesmo poupa-tempo que o governo do Estado tem com enorme eficiência, um programa modelar, premiado, inclusive internacionalmente. Quem já fez uso, quem já usou aqui o poupa-tempo? Se puder levantar o braço. Os que usaram e foram mal atendidos, por favor, levante o braço. Quem teve um atendimento ruim no poupa-tempo. É praticamente isso. É muito pequena a avaliação negativa, quando não, ela não existe. Porque é moderno, porque é eficiente, e é Estado, e é uma função pública. Não é privado, é uma função pública, mas muito bem feito. Nós vamos ter o Poupa Tempo SP, o Poupa Tempo Municipal, de maneira que este empreendedor, quando for criar o seu negócio, ele criou, tem sócios, a atividade empreendedora exige isso, não é trabalho individual, coletivo. Quanto mais pessoas com skills, com habilidade, com função, com meta, você tem mais chance de sucesso da sua empresa. Você vai registrar a sua empresa no Poupa Tempo SP, vai ter o registro digital em 48 horas. No terceiro dia útil, a empresa já está podendo funcionar. Depois vai cuidar dos papéis, da burocracia chata e ruim, que infelizmente ainda prevalece. Embora esteja diminuindo, eu reconheço. Mas a prefeitura vai confiar previamente que o empreendedor quer ser empreendedor, ele quer ser honesto, ele quer ser decente nessa atividade. Então, ele registra a sua empresa ali e começa a operar 48 horas depois. Fora que o Poupa Tempo vai fazer ali os serviços prioritários, também estarão disponíveis, os mesmos que o Poupa Tempo nas estações de metrô e em outros locais já oferecem, pelo menos os serviços mais importantes. É assim, de forma muito breve, poderia falar muito mais para vocês, mas vamos valorizar e estimular as perguntas, que nós pretendemos fazer uma gestão inovadora, transformadora, criativa, apaixonante. Você tem que fazer as pessoas se apaixonarem por São Paulo, lutarem pela cidade, terem orgulho de viver em São Paulo, não vergonha de viver na cidade, e muito menos não podem pensar em sair de São Paulo ou sair do Brasil. Não é concebível imaginar que jovens não acreditem mais no seu país e queiram sair do Brasil, morar fora do Brasil, porque não acreditam mais no país. Se nós que estamos aqui, podemos lutar, abandonarmos o Brasil, quem vai cuidar desse país? O PT? O Zé Dirceu? O Lula? A Dilma? Essa gente que fez isto para o país? E outros tantos? Nominei 3 ou 4, poderia nominar muitos mais. Nós é que temos que assumir o país, nós é que temos que ter a capacidade de defender o Brasil, mesmo atuando no setor privado. Ter paixão e orgulho de defender o Brasil, e não vergonha, como nós temos hoje, e orgulho de defender a sua cidade, orgulho e força para defender o seu bairro e os seus direitos. É nesse sentido, com entusiasmo, com garra, com força, determinação, eficiência de gestão, capacidade de aglutinar pessoas e valores, e também o sentimento de humildade, porque você, para ser homem público, para ser uma pessoa da área pública, você precisa ter humildade e capacidade de reconhecer que você pode errar e que você pode sofrer críticas pelo seu erro, e mesmo acertando, pode sofrer críticas também. E tem que entender isso, e não se revoltar contra isso, interpretar e agir de forma positiva. É assim que nós pretendemos fazer a nossa proposta para a cidade de São Paulo. Muito obrigado. Candidato, eu vou começar fazendo umas perguntas específicas. Antes, num toque mais pessoal, é um prazer estar aqui com o senhor.
O senhor foi colega de secretariado da minha mãe, sou filho da Guiomar Lama de Mello, na colega de secretariado do Mário Covas. Aliás, você é uma brilhante secretária de Educação, Guiomar. Muito obrigado. O saudoso Mário Covas, que tanta falta faz nessa hora conturbada e turbulenta do país. Eu não tenho... Exercícios históricos dessa natureza são difíceis, mas eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, a gente não estaria nessa enrascada tão grande. Aliás, no lugar do Lula, teríamos tido Mário Covas. Teríamos. Mais especificamente a respeito da cidade, eu me preocupo, lembrando, inclusive, tudo que eu aprendi em casa, como foi a prefeitura do Mário Covas, uma prefeitura voltada para a periferia, voltada para aqueles que mais precisam, do apoio do poder público, não só federal, estadual, mas também municipal, de várias chagas que nós temos e das quais a prefeitura tem alguma descrição, pode atuar em cima. O senhor mencionou algumas, eu queria... e há várias, então a gente precisa escolher. Eu queria mencionar duas e perguntar a sua opinião a respeito de políticas específicas. Uma é uma chaga social no Brasil, altamente regressiva do ponto de vista de distribuição de bem-estar, é mobilidade urbana, é o tempo que as pessoas levam, as pessoas mais pobres levam para sair das suas casas na periferia e irem aos seus trabalhos. Eu morei muitos anos no Rio, eu tenho uma relação muito pessoal próxima com a babá dos meus filhos de lá, morava em Duque de Caxias, gasta 5 horas por dia no deslocamento urbano. As pessoas que trabalham, várias que eu conheço em São Paulo, gastam tempos equivalentes. Isso é uma falha social que nós temos de primeira ordem. E lembrando a prefeitura Mário Covas, e lembro que a apropriação dos corredores de ônibus, os primeiros foram feitos durante a prefeitura do saudoso prefeito Mário Covas. Eu queria perguntar para o senhor a respeito de transporte urbano, quais são as prioridades, quais são as estratégias específicas, corredor de ônibus, mais parcerias com o governo do estado e mais apoio, inclusive financeiro, se possível, ou outro tipo de apoio no que se refere à aprovação de projeto para as intervenções de transporte coletivo, principalmente aquelas que fazem periferia-centro. Do ponto de vista de mobilidade urbana, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito de estratégias que desincentivem o uso de automóvel. Eu sou economista, então eu não acredito em punir as pessoas sem preço. Eu acredito em punir com preço. Sair multando, desincentivando, tornando menos atrativo o uso do automóvel na força bruta, eu não acredito nisso, eu acredito em pedágio urbano. Gostaria de saber o que o senhor acha a respeito de pedágio urbano, que é a maneira, via preço, de punir o uso do automóvel. Eu não sou contra o automóvel em si, eu sou contra os potenciais, as externalidades que a gente ensina para os nossos alunos aqui, congestionamento. E a outra chaga que eu gostaria de saber, muito especificamente do senhor, quais são as estratégias, é educação para a primeira infância, creche. Nós sofremos um déficit crônico de creches, isso afeta principalmente a população mais humilde, isso afeta as decisões e as possibilidades de participação no mercado de trabalho das mulheres, o que significa menos renda e significa menos bem-estar. Esse déficit crônico tende a aumentar, porque com a crise a demanda pelas creches do lado do setor público tende a aumentar. A gente não sabe direito os números, tem uma certa obscuridade, criação, alguma contabilidade criativa no número de creches do nível municipal. A minha impressão é que nós não fomos muito bem sucedidos nos últimos 4 anos, mas a impressão, porque tem que ver o número direito. E eu queria saber especificamente qual é a estratégia do senhor para diminuir o déficit das vagas na educação para a primeira infância na cidade de São Paulo. Obrigado. Pode. Ainda no tema de mobilidade, uma das medidas mais polêmicas que
que o Haddad tomou no governo foi a diminuição da velocidade das marginais, né? E ele se baseia em estudos para a redução, né? E algumas vezes o senhor se posicionou contra a redução e falou que voltaria à velocidade original. Eu gostaria de saber qual é a base, qual é o fundamento disso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Começar pelas perguntas do João. Mobilidade urbana, um problema grave e sério. Essas mesmas 5 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, que você se referiu ao Rio de Janeiro, aqui é comum na cidade de São Paulo e, às vezes, até mais. Em algumas circunstâncias, isso vai a 6 horas, chega aí a 6 horas e meia. É desumano você imaginar que alguém tem que ficar dentro de um transporte para trabalhar e voltar, ficar 6 horas, 5 horas, ou 4 horas, que seja, ou 3 horas, que seja, não é aceitável, né? 2 horas já é um tempo, considerando inclusive as condições ruins nos horários de pico, é não recomendável. E isso vai exigir uma política muito, muito diferenciada. A primeira, eu me referi aqui, é você criar a oportunidade de empregabilidade e oportunidades para a criação de empresas para diminuir, começando com jovens, essa necessidade de deslocamento. No momento em que nós criarmos empresas digitais, e por isso nós temos um projeto que eu não comentei, mas chama São Paulo Cidade Digital, pode ser objeto até de um seminário. É tanta coisa bacana que traz o projeto São Paulo Digital, é um pouco a linha das Smart Cities americanas, cidades inteligentes, que é permitir que a pessoa possa trabalhar onde ela mora e morar onde ela trabalha. Ou seja, ela pode ter a sua empresa da sua própria casa, com isso diminuir a zero o seu tempo de deslocamento. Ela trabalha onde ela vive e ela vai ter mais tempo, evidentemente, para o lazer, para a cultura, para o esporte, para o convívio familiar. Isso é qualidade de vida. Isso é um direito que o cidadão deve ter e não ficar preso dentro de um transporte, seja o transporte de pneus, ou seja, o transporte de trilho, tanto tempo. Mas isso leva tempo, mas é um programa que nós vamos estabelecer com enorme vigor para criar essas oportunidades e, principalmente, os jovens da periferia, Zona Sul e Zona Leste em especial, e complementarmente também a Zona Norte, a nossa prioridade vai ser para que estas novas empresas e oportunidades permitam que esses jovens não tenham mais que fazer deslocamento ou não precisarão fazer deslocamentos de 3, 4, 5 ou 6 horas. E depois as demais pessoas também com os programas de empregabilidade através de investimentos privados. Além disso, os corredores de ônibus. Nós vamos reestudar o tema dos corredores. A priori, sou favorável, não sou contra os corredores, mas eles precisam ser reestudados, reanalisados. Há algumas áreas da cidade onde os corredores mais atrapalham do que ajudam. E há também o problema do táxi. Os taxistas reclamam muito do impedimento na utilização dos corredores quando não estão com o táxi ocupado. Hoje a legislação só permite que ele use se ele tiver o táxi ocupado. Se ele não tiver, não permite, ou seja, ele se junta aos demais veículos, aumentando a intensidade do tráfego e dificultando, evidentemente, a mobilidade daqueles que usam o automóvel. E os serviços oferecidos nos corredores podem ser muito aprimorados. Reestudo para analisar onde eles funcionam, não funcionam, onde não funcionar, corrigir, onde funcionar, aprimorar. E vamos usar tecnologia também. O Cidade Digital prevê que as pessoas possam ter aqui todos os horários atualizados, minuto a minuto, do ônibus, do trem e do metrô, para que ela possa ter aqui no seu painel a informação online, dedicada, do horário em que vai chegar o transporte e quanto tempo para chegar até o seu destino. Tecnologia possível e disponível, para que as pessoas tenham acesso gratuito a isto. Complementarmente também, melhorar a qualidade dos ônibus. Não é necessariamente aumentar o número de ônibus, já o número é até razoável pelos estudos que estão sendo apresentados, mas a qualidade do transporte em ônibus é muito ruim, a começar o fato de não ter ar-condicionado. De novo, é o século XIX no século XXI. Como é que você pode imaginar uma cidade como São Paulo, onde a pessoa entra no ônibus e não tem um conforto do ar-condicionado? Ela tem no trem, ela tem no metrô, no ônibus não tem. Menos de 10% da frota de São Paulo tem ar-condicionado. E a outra coisa é a própria sustentabilidade. Uma frota movida a diesel, quer dizer, século XXI, você tinha que ter uma frota ecologicamente adequada para não aumentar a poluição da cidade. São estudos que podem ser colocados em prática com os concessionários de serviço público para um novo dimensionamento disso. E até dos pontos de ônibus também.
houve uma concessão, aliás, eu defendo muito isso, para uma empresa privada que está fazendo os pontos de ônibus na cidade de São Paulo. Até 3 anos, não haviam, os pontos de ônibus não tinham nem cobertura, você ficava à mercê do sol, da chuva, do que fosse. Essa implantação, hoje, nas áreas mais nobres da cidade, existiu. Na área periférica, não. Tem que ser acelerado o processo. Por que na periferia não pode ter um ponto de ônibus bonitinho, arrumado, coberto, com iluminação, melhorando a sua segurança, com assento, etc. Só as áreas nobres da cidade, que têm potencial publicitário maior, tem que ir para a periferia também. São olhares que melhoram um pouco o conforto, ainda que não atinjam diretamente a eficiência da redução do tempo na mobilidade urbana. Mas este... Complementar rápido, desculpe. Claro, João, fica à vontade. O que impede São Paulo de ter uma estratégia de transporte coletivo como o Transmilênio em Bogotá? Aliás, que foi inspirado uma bela referência. Originalmente em Curitiba, ou seja, complementar a metrô, já que nós temos já alguma estrutura de metrô de superfície, em grandes avenidas que são bulevares, como Bandeirantes, ou mesmo Marginal. Porque o Rio eu vejo vários impedimentos. A estrutura urbana e geográfica do Rio. O que impede São Paulo de ter uma estratégia desta, que incentive o ônibus, inclusive nos detalhes, o ar-condicionado, o conforto, para que a gente possa caminhar e diminuir esse tempo horroroso que as pessoas levam da periferia para o centro? Você tem toda a razão. Eu ia complementar isso. Eu falei recentemente... Não, mas você só reforça. Recentemente falei por telefone com o Jaime Lerner. Combinei um encontro com ele agora, antes do feriado, antes do Corpus Christi. Ele vem a São Paulo, ele já está com uma certa idade, mas ele se dispôs. Aliás, ele já ofereceu contribuições para a cidade que nunca foram usadas. E é um arquiteto urbanista que eu respeito muito. Tenho um enorme respeito pelo trabalho do Lerner, não só no que ele fez em Curitiba, antes de ser prefeito, como prefeito, depois de ser prefeito, como também os vários estudos urbanísticos que ele fez para grandes cidades, inclusive na Colômbia. Ele é tão conceituado que ele ajudou em programas, inclusive em Bogotá e Medellín, o escritório dele atuou. Ora, nós temos um talento desse, nós vamos aproveitar, um talento brasileiro, de uma cidade aqui vizinha, que gosta de São Paulo, inclusive. Então, já falei com ele já se dispôs a oferecer algumas contribuições, inclusive da Transmilênio, que ele conhece profundamente, porque ele participou do consórcio que ajudou na implantação arquitetônica urbanística deste projeto. É usar talentos, né? Você tem que buscar quem tem talento para isso. O incentivo ao não uso de automóveis, o pedágio urbano. Temos que estudar esse tema. Não é um tema que dá para falar, vamos implantar. Vamos estudar para verificar. São Paulo tem uma situação do centro expandido que é um pouco diferente de Londres, onde você já tem o sistema que funciona bem, do pedágio, que quer frequentar, paga. Não quer frequentar, usa o transporte coletivo. Mas é preciso estudar isso com mais atenção. O que não pode é não estudar. É imaginar que essa não é uma alternativa. Ela é uma alternativa, sim. O que nós não vamos fazer mais é estabelecer a punição. As multas em São Paulo não foram implantadas, podem acreditar, com o objetivo de defender o cidadão e proteger a sua vida. Elas foram implantadas com o objetivo primordial de gerar arrecadação e diminuir o déficit da Prefeitura de São Paulo. Este foi o objetivo. Complementarmente, diminui a velocidade, aumenta a fiscalização e a punição, diminui o número de acidentes, portanto, vai ao encontro do desejo de cidadania, de reduzir acidentes e a utilização de serviços médicos, obviamente, o óbito que acontece nos acidentes mais graves. Mas a prioridade não foi essa. A prioridade foi estabelecer uma indústria de arrecadação numa empresa que é terceirizada, não é sequer da Prefeitura, ela é terceirizada e ganha a sua remuneração de acordo com o volume de multas que emite e do valor arrecadado. R$1 bilhão, o volume de multas aplicadas pela Prefeitura de São Paulo no ano passado. Previsão para esse ano, 1,5 bi, já se fala em 1,7 bi pelo ritmo do primeiro trimestre deste ano. E nunca o Detran emitiu tantos autos relativos a cartas. Vários de vocês aqui já devem ter sido contemplados com cartinha do Detran por conta da pontuação excessiva de multas, algumas até absurdas, de você estar com 43 ou 44 km por hora, pá, toma uma multa, recebe a pontuação, e outras também, a ponto de você ter que fazer reciclagem e perde a carta e sofre as consequências disso. A indústria da multa vai acabar. A fiscalização vai continuar. É importante. O Estado tem a obrigação de fiscalizar e regular, mas não da forma arrecadadora como se faz. Primeiro, que nós não vamos usar a Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana vai ficar escondidinho atrás de pilar de viaduto ou em cima de pontilhão para ficar multando as pessoas. A função de Guarda Civil Metropolitana
é vigilância, não é multa, é vigilar, é vigiar e fazer o seu serviço. E, se possível, vamos discutir até constitucionalmente para que ela possa ter expandida a sua função para proteger o cidadão também, não apenas o patrimônio público municipal. Agora, imobilizar e treinar os guardas para a função de multar, isso só na gestão do PT. Nós não vamos fazer isso. E, ademais, vamos usar os radares que foram instalados. São centenas. A gente não consegue ter um número exato de quantos radares foram implantados, mas são centenas, talvez chegando na casa do milhar. O radar vai ser utilizado também para defesa e proteção. Câmeras. Os radares são câmeras, como qualquer outra câmera, só que desconectados da função de segurança. Eles podem estar conectados com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para que possam ser monitorados e, nas vias expressas e nas vias onde eles existem, eles também terem uma utilização complementar de vigilância. Isso é inteligência. O bandido, às vezes, tem mais medo da imagem, da fotografia e da imagem em vídeo do que o policiamento, do que a polícia. A polícia ele foge ou enfrenta. A imagem está lá, ela está registrada e ela é um elemento legalmente que incrimina e que identifica o crime, identifica o dolo e criminaliza aquele que foi flagrado cometendo uma irregularidade. E, em relação às marginais, eu volto a reafirmar aqui, Marcelo, na semana seguinte, só não faço isso no dia seguinte, porque você precisa trocar toda a sinalização e reaproveitar, que, aliás, é uma coisa que a gente vai olhar também. Para onde foram todas as outras placas que foram para onde? Quer dizer, desde quando placa não pode ser reaproveitada? Mas, na semana seguinte, nas marginais, voltam as velocidades anteriores permitidas pelo Código Nacional de Trânsito, 90 e 70, não faz o menor sentido as marginais de São Paulo, Tietê e Pinheiros terem uma velocidade reduzida, como estão. Isso afeta, dificulta a mobilidade das pessoas e prejudica milhões de pessoas que utilizam o ir e vir, seja no transporte coletivo, seja no transporte de automóveis, as marginais de São Paulo. As demais vamos reestudar no âmbito das avenidas e até das ruas. Recentemente, na Lapa, não sei se alguém mora na Lapa, alguém mora lá? Na Lapa aqui? Você viu recentemente uma medida que colocou a 30 km por hora algumas ruas da Lapa. Ora, se o objetivo é esse, então põe logo 15 km, vamos todo mundo a pé, né? Vai a pé, vai de bicicleta, e adota isso, não, olha, com menos velocidade, menos acidente, menos pessoas vítimas de acidentes, não é essa a razão. Se fosse assim, o mundo civilizado já tinha adotado isso como medida. O que é preciso para reduzir acidentes, ok, é bom fazer fiscalização, é saudável, é positivo. Os países civilizados, as cidades civilizadas do mundo têm fiscalização também. Mas tem educação, programas de educação de trânsito, utilizando principalmente o rádio. O rádio é o grande agente comunicador para as pessoas que utilizam o automóvel, e o rádio pode ser utilizado como uma fonte de orientação e de educação, e nas escolas, educar as crianças que, no futuro, os adolescentes que serão motoristas, para programas de educação e obediência às regras do trânsito. Eu não vi a Prefeitura fazer rigorosamente nada nesse sentido, exceto instituir a indústria da multa na cidade de São Paulo. Marcelo. A gente está encaminhando mais para o final. Eu acho que dá para abrir o microfone e pergunta? Se alguém tiver... Tem microfone? Senão pode pegar esse. Só vou pedir para dar um nome antes da pergunta, por favor. Alô, alô. Dória, primeiro, muito obrigado. Meu nome é Giorgio. Obrigado, Giorgio. Eu tenho, acho que uns 17 perguntas, eu vou tentar fazer 2 só. Bom, vamos lá. Então, eu perdi a oportunidade de te ver conversando lá no IFL. Infelizmente, eu tive pós-graduação aqui, não pude ir. Mas eu fico contente em ver esse posicionamento liberal. Até não entendo como é que você está no PSDB. Imagino que você tenha mais oposição lá do que no PT. Brincadeiras à parte, acho que foi por isso que o Matarazzo vazou, né? Ele faz o Bolsonaro parecer suave. Bom, minhas perguntas são as seguintes, né? Você tinha comentado até no Pânico, bem ou mal, boa parte do teu discurso foi muito parecido. Obrigado. De que os 4 pilares que você tinha como o Estado tem que participar daí, todos eles hoje você falou que existiam soluções alternativas, né? Quando você fala privatizar, essa é a primeira pergunta, né? Você está falando em privatizar mesmo, vender para o mercado, ou está falando de PPP, OS, OCIP, concessão simples? Qual que é a tua ideia, principalmente no mercado de educação? Tá? Imagino que tenham te perguntado isso lá, porque a ideia geral do liberalismo é o voucher educacional, já deu certo em
em cidades muito grandes. Eu queria entender do teu lado por que você não acha ou acha que isso daria certo aqui, principalmente como um beta para o país inteiro. E a segunda pergunta, porque não vamos deixar falar de novo, é sobre transporte. Tá? O pessoal já deu uma olhada. O Haddad veio aqui, falou só o que ele queria, não quis ouvir muita pergunta, a assessora não deixava perguntar. Mas ele fez uma pancada de idiotice. Né? Não teve planejamento nenhum, não tem terminal intermodal para você trocar. Ele quer que todo mundo use bike, mas tirou ao mesmo tempo o controlar. Então, ou seja, a negada está usando bicicleta, pegando câncer. Então, a minha segunda pergunta é justamente essa. Como é que você, na verdade, reverte essa situação inteira sem fazer aquele negócio de PT, PSDB, de sempre desfazer a obra de um desserviço ao público, na verdade, né? Gastar para pintar as faixas que estão vermelhas hoje de novo para a faixa preta, enfim. Como é que você resolve esse problema, dado que já foi feito a besteira? E desculpa pelo tempo. Jorge, obrigado, viu? Olha, primeiro, em relação a privatizar é privatizar mesmo, é vender. Não tem necessidade de fazer concessão para aquilo que você pode privatizar. A privatização traz a vantagem, mas vamos concessionar também. Onde for melhor a concessão público-privada, será feito. Onde for melhor privatizar, privatizar. Não tem que ter medo, nem vergonha, nem relutância nenhuma. Tem necessidade do Estado ser proprietário daquilo que ele não tem nenhuma função, nenhuma vocação. É melhor que esse recurso vá para onde seja necessário. E privatizar implica num volume de recursos de ingresso no caixa da Prefeitura muito maior do que uma PPP em vários casos. Outros casos, se a PPP é a melhor alternativa, ela será aplicada. Óbvio que nós vamos sempre fazer isso em comum acordo com a lei, em primeiro lugar, e depois dialogando com a Câmara Municipal. Você precisa ter aprovação legislativa para fazer isso. Então, não vamos fazer de maneira trabalhada, mas, tecnicamente, de maneira acordada. E sem medo de privatizar. E quanto às críticas, eu recebo, sim, você tem razão. Tendo o próprio PSDB, críticas em relação a algumas, não estou dizendo de forma geral. De forma geral, apoia, começar do governador Geraldo Alckmin. Mas algumas críticas em relação a essa postura, vamos dizer, mais liberal. Não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Isso é democracia. Se você imaginar que você vai ser unânime, esquece, não vem para a política. Não há unanimidade na política, nem dentro de um partido. Mas a vantagem do PSDB é ser um partido democrático. Não é que nem o PT. O PT só tem opinião, uma posição, é tudo vermelhinho, olha, a cartilha aqui, o manual, faça aquilo, se não fizer, está fora. O PSDB é um partido que permite uma discussão mais ampla, mais democrática. Foi o único partido que fez prévias para a Prefeitura de São Paulo. Não há nada mais democrático do que prévias. Dá um trabalho danado, 9 meses de prévia. Bons candidatos. O André Matarazzo saiu do partido, talvez não devesse ter feito isso, mas, enfim, foi um candidato forte, não foi um candidato fraco. O Ricardo Trípoli, que disputou também, candidato forte. Aliás, ele, Zé Aníbal e Bruno Covas, 3 bons candidatos. O Bruno hoje nos apoia. Não foi uma prévia fácil. Mas PSDB, valor da democracia, ouvir os militantes, ouvir os 27 mil filiados, tiveram a oportunidade, poderiam ter votado, uma parte votou, não é obrigatório, mas isso é fazer democracia, saber ouvir as críticas também, mesmo quando elas são injustas. Críticas no sentimento de que não é bom privatizar, para mim, só fortalece a decisão de que é bom privatizar. Em relação aos modais, você tem razão. Aliás, o controlar é um tema que nós vamos reestudar. Não faz sentido nenhum você ter como política pública, eliminou o controlar. O custo do controlar era pequeno e o grau de eficiência para efeito ambiental muito bom. Eu não vejo razão de inexistir o controlar. Ele pode ser resgatado, eliminar as incorreções, as impropriedades, mas resgatá-lo como uma política ambiental para a cidade de São Paulo. Não faz sentido você ter o grau de poluição ampliado, como de fato ampliou, não só aos que pilotam as suas bicicletas, mas os transeuntes, as pessoas que andam a pé e as pessoas que frequentam a cidade e, de maneira geral, aumentou a poluição na cidade de São Paulo. A política ambiental, aliás, foi colocada de escanteio. Nem os programas de separação de lixo foram feitos com eficiência na cidade de São Paulo. Temos uma usina que 1/4 dela é utilizado, 3/4 não tem utilização para os resíduos, o reaproveitamento de resíduos sólidos ou a reciclagem como deveria ocorrer. E eu queria voltar, João, eu esqueci de falar das creches, você me perguntou das creches. Eu ia cobrar. Então eu queria resgatar. Hoje, o déficit das creches, se você lembrou bem, sua mãe conhece bem esse tema, por acaso. 151 mil crianças, esse é o déficit de hoje.
Provavelmente em junho, passado o mês de maio, esse número já deve ter aumentado para 155, 156 mil. E vem crescendo, e vem crescendo. A Prefeitura prometeu construir 243 creches. Sabe quantas fez? 34. Diz que tem 57 em obras. Né? Mesmo assim, mesmo que tenha sido verdade, que seja verdade, e que elas vão ficar prontas e vão operar, são 91. Para as 243, o déficit continua enorme. É uma inoperância muito grande, é um problema grave. Como você falou, afeta as mulheres, afeta a empregabilidade, afeta a relação familiar, porque muitas mulheres vão trabalhar. Há muitas mulheres que têm que trabalhar, porque ela é a rima de família. Às vezes não tem um marido mais. Então ela trabalha. E onde ela deixa o filho? Com o vizinho, com a sogra, com alguém que possa cuidar da criança da forma mais inadequada possível. Sem um programa de educação, sem alimentação, sem acompanhamento de enfermagem, médico, ou seja, em condições precárias, porque ela precisa trabalhar. Ou outras que não trabalhem, com isso têm um prejuízo sério do ponto de vista da própria família, porque ficam com as crianças pela inexistência de creches. Esse é um problema bastante grave na cidade de São Paulo. Nós vamos atacar isso de maneira forte e também sem construir creches. Nós temos que conveniar creches, isso é óbvio, não faz sentido a Prefeitura construir creches. O custo do metro quadrado é muito alto em São Paulo, em qualquer região. Você tem que conveniar, criar espaços ou motivar a criação de espaços com orientação, com delegação, as chamadas OS, para que elas possam, com controle, com eficiência e com qualidade, multiplicarem o número de creches e reduzir drasticamente o déficit de creches hoje na cidade de São Paulo. Eu acho que ainda dá, talvez, para mais uma pergunta, talvez. Estou querendo respeitar o horário de vocês. Eu estou com o tempo, mas não quero desrespeitar o horário previsto. Boa tarde, Dória. Prazer recebê-lo aqui no INSPER. Eu sou o Rodrigo Honório. Obrigado, Rodrigo. Minha pergunta é sobre uma disputa que você já fez. Você vai ter duas disputas. A primeira foi as prévias do PSDB, e que houve um impasse e vários problemas ali, inclusive do Matarazzo criticando fortemente o senhor. Eu queria entender como foi isso, o que você acha que gerou esses problemas, e sobre a segunda disputa, como você vê os outros candidatos, inclusive o Russumano, como um dos principais candidatos aí, com expressiva expectativa de votação. Queria entender disso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pergunta mais política. As prévias, disputa. Eu disputei. Eu sou empresário e aprendi, tudo na vida você tem que fazer com disciplina, com organização. Eu não entro em nada para perder. Aliás, acho que ninguém deve entrar em nada na vida para ser perdedor. Quer dizer, você não vai estudar para ser um fracasso como aluno. Você não vai se candidatar a ser professor já imaginando que você vai fracassar como tal. Você não vai abrir uma empresa já imaginando que você vai fracassar no mês seguinte ou no ano seguinte. Eu, quando assumi que poderia disputar, fui consultar o governador Geraldo Alckmin, perguntei, governador, se eu tiver candidato, eu não apresento a candidatura. Ele falou, não, o senhor acha legítimo? Acho, perfeitamente. Dispute nas prévias. Aliás, ele incentivou e disse, prévias é para isso mesmo. Aliás, usou o exemplo. Outro dia ele falou isso numa entrevista até para o Roberto Dávila na Globo News. É como as primárias americanas. O Barack Obama só é presidente americano porque na América existiram prévias. Para o bem e para o mal. Agora está aí o Donald Trump, mas, enfim, sem querer entrar nessa discussão. Mas o Obama, com o nome Obama, negro, residente no Havaí, só é presidente americano pela existência das prévias, senão jamais teria a chance. O establishment não permitiria que um homem negro, com um sobrenome muçulmano e com origens muçulmanas, pudesse sequer disputar a presidência, quanto mais ser presidente dos Estados Unidos. Então, as prévias foram construídas, foram valorizadas pelo PSDB, e o primeiro, aliás, a disputar prévias foi Mário Covas. Sua mãe sabe disso. Nem precisava, e ele quis disputar. Falou, não, eu quero as prévias. Disputou sozinho, mas disputou. Tamanha a sua convicção democrática. Não teve outro candidato. Mas ele falou, eu quero as prévias, eu quero o voto, eu quero saber o que as pessoas pensam a meu respeito. E o PSDB fez as prévias, e ele disputou, obviamente, ganhou, mas tamanha a sua convicção dos seus valores democráticos. E, Rodrigo, na vida pública é como na vida privada, ou até na vida pessoal. Você precisa saber ganhar e precisa saber perder. Faz parte do jogo. Nem sempre você ganha. Agora, quando você perde, você tem que ter grandeza ao perder. E consciência de que você perdeu hoje, pode ganhar amanhã. Você não pode imaginar que você perdeu uma concorrência
diante de uma situação de mercado, por exemplo, no setor privado, e, por perder, você desanca, sai falando mal do seu concorrente que ganhou a eleição. Tanto é que ele fez uma representação no partido, construiu lá um negócio deste tamanho, o partido fez, na comissão de ética, fez análise, inclusive com membros integrantes ligados ao André Matarazzo. Sabe o que deu? No voto, na votação, porque isso é votação, reúne todo o diretório. O PSDB é muito organizado nesse sentido e muito ético nessa relação. 54-0. Tinham 56 pessoas para votar, inclusive alguns que votaram no André Matarazzo estavam lá, João. 2 não podiam votar. O presidente, o Mário Covas Neto, como presidente, só vota se tiver que fazer o voto de Minerva. E o relator não pode votar, o relator relata, igualzinho no Congresso. Pois bem, votaram, deu 54-0 e foi arquivado. Ou seja, não tinha nenhum fundamento, é um mimimi tremendo de alguém que precisa entender que a vida é feita de vitórias e de derrotas. Não há nada de desaroso na derrota. Quantos empreendedores já vieram aqui, fizeram palestras para vocês, e que, das derrotas, conseguiram estabelecer ensinamentos para a vitória? A vida é assim. Se você não tem humildade e capacidade de aprender com as derrotas, jamais você será um vitorioso, jamais você terá grandeza de vida. Eu espero que o André tenha sucesso, tenha êxito na sua vida. Se vier disputar, ótimo, venha disputar de novo. Vai perder outra vez, mas venha disputar. Ele está num outro partido, PSD, fez uma coisa não boa, né? Saiu do PSDB, um partido que faz oposição sistemática ao PT, e foi para um partido que era da base aliada. Agora já virou aliado de novo. Aliás, o nosso Kassab é mestre nisso, né? É um Zé Manteiga, sai daqui, vai para lá, etc. Mas, enfim, não quero mal a ele, não. Mas não foi uma atitude boa. Em relação aos candidatos, uma eleição difícil essa. Eleição para a cidade de São Paulo, terceiro cargo da República, de novo, em se falando do ponto de vista orçamentário, não é fácil. Celso Russomano está liderando as pesquisas. Tem, acho que 4 ou 5 mandatos como deputado federal, já disputou 2 vezes a prefeitura, uma vez o governo de São Paulo. Uma vivência, uma experiência política grande, embora jovem, tem uma experiência, tem que respeitar. Eu tenho pontos divergentes em relação a ele, mas respeito o Celso Russomano. O próprio Fernando Haddad, mal avaliado como está, uma gestão ruim, a gestão da Prefeitura de São Paulo, mas eu respeito. Será um contendor difícil na disputa eleitoral, não será um contendor fácil, descartável, porque é do PT, do impeachment da Dilma, do risco do Lula caminhar para onde ele merece ir, não vou falar, porque ele já está me processando o que eu falei. Então, mas ele está a caminho daquele ponto onde ele vai ver o sol de outra forma. Mas, mesmo com todo esse desgaste, a prefeitura tem a máquina. E o Fernando Haddad, ao lado de programas ruins, equivocados e omissos, tem alguns programas bons. E, aliás, alguém fez essa menção aqui, acho que foi você. Alguém fez a menção aqui. Eu sou republicano. Não vou dizer, olha, tudo que foi feito antes não presta, não vale. Eu não tenho, aliás, foi você que fez. O Jorge que fez a sua observação. Eu tenho visão republicana. As coisas boas serão mantidas e, se possível, aperfeiçoadas e melhoradas. O Lula é que adora fazer isso, né? O mundo nasce com o PT. Depois do PT, maravilha. Antes do PT, não existe. A minha visão é diferente. As coisas boas têm que ser preservadas. Programas úteis e positivos não devem ser descontinuados. Custará mais caro descontinuar. Aprimorá-los e ampliá-los. Corrigir onde necessário e inovar onde for essencial. Marta Suplicy, senadora, deputada, ministra, prefeita da cidade de São Paulo, será uma adversária difícil. Não sei se ela já veio aqui conversar com vocês, mas convidem, até é bom para vocês conhecerem os candidatos. Acho que é uma forma democrática também de vocês conhecerem um painel. Não dá para trazer todos, que já tem 11 candidatos, mas pelo menos os que, vamos dizer, mais fortemente têm condição de disputar a ida para o segundo turno, vale a pena. Candidata forte também. A Luísa Erondina, vereadora, deputada, prefeita da cidade de São Paulo. E, olha, apesar de ter sido do PT, honesta, ela não é desonesta. É uma senhorinha atrasada, retrógrada do ponto de vista de ideias, mas eu respeito a sua índole e o seu passado. Ela foi uma prefeita honesta, que já é um bálsamo. Você falar em honestidade, já é um bálsamo. Então, ela vai disputar e tem força. Vai brigar mais, talvez, com o próprio Fernando Haddad. Mas ela é uma pessoa decente, tem um histórico de vida. Tem o Ricardo Yang Silva, que vai disputar pela rede, é um empresário, uma pessoa do bem, uma vida política mais recente, mas uma pessoa correta, uma boa formação, eu conheço, e
respeito também. Tem o próprio André Matarazzo, que pretende disputar pelo PSD, não se sabe ainda se ele terá ou não essa oportunidade, ou se o PSD vai coligar com a Marta Suplicy no PMDB e ocupar uma posição de vice. Mas, se vier a disputar, apesar de todas as bobagens, as coisas ruins que ele falou a meu respeito, eu respeito o trabalho dele e a sua trajetória também. Ele não é um inóspito do ponto de vista de conhecimento da cidade, ele conhece a cidade também. Então, eu vou tratar de forma muito respeitosa todos os candidatos e não vou fazer centro de tiro em aspectos pessoais. Não vou fazer. O nosso programa é falar sobre problemas e soluções para a cidade. É isso que a população deseja. Eu represento aqui o novo, eu não sou político. Aliás, de toda essa pleiade, o único não político sou eu. Mesmo se você for elencar lá o Feliciano, o Olim, enfim, todos são políticos. Você pegar os outros 10 que já anunciaram que serão pré-candidatos, ou que já são pré-candidatos, todos os 10 são políticos. Eu não sou. Nada, pois é. E quero o apoio, aliás, do Partido Novo. Já conversei com eles, inclusive, e admiro a plataforma deles, que é muito correta e é saudável para a política brasileira, diga-se de passagem. Mas o único não político nessa campanha sou eu. E eu não quero, com isso, falar mal dos políticos. Eu sou filho de um político. Eu já mencionei para vocês, meu pai foi deputado federal e eu tenho enorme orgulho da trajetória de vida do meu pai, de como ele defendeu o Brasil e, por conta disso, foi caçado e exilado. Viveu 10 anos longe do Brasil, exatamente por ser um homem correto e honesto. Não se faz democracia sem legislativo, não se faz democracia sem judiciário. É importante. Mas, de fato, eu posso representar a alternativa que a cidade deseja para algo inovador, para algo transformador, para algo que represente a essência da cidade de São Paulo, sem menosprezar os adversários que vão, esse minutinho aqui, de dizer, nós vamos empoderar as mulheres que estão aqui, as mulheres serão, João, conta para sua mãe isso que ela vai gostar de saber. Eles vão ter muita oportunidade, muito mais do que tem hoje. E, olha, eu vou acabar com a Secretaria da Mulher, Secretaria da Juventude, tudo isso existe aí. Secretaria do Negro, Secretaria da Diversidade. Acabar com tudo isso. Não tem necessidade de nada disso. Isso é coisa do século XIX também. Acabar. O jovem é jovem, o deficiente vai ter a sua oportunidade. Por que ele precisa ter secretaria? Por que precisa ter Secretaria do Negro, do Índio? Não tem necessidade disso. Todos serão respeitados e terão a sua oportunidade. E as mulheres serão empoderadas. As mulheres têm uma vocação para servir maior do que nós. Tira a Dilma de lado. A Dilma não é referência. Infelizmente, é uma má referência na vida das mulheres e das mulheres que querem honestamente e com eficiência seguir a vida pública. Ela não é uma referência. Então, eu não coloco ela como parte desse quadro estatístico. É um mal que vai ficar o registro na história do país. Mas as mulheres serão empoderadas. E os outros que serão empoderados serão os jovens. Os jovens, o Luizinho está aqui, tem vários aqui da juventude do PSDB que estão aqui, que eu estou visualizando, eles sabem disso. Lá atrás, o que eu disse para vocês? Em agosto do ano passado, quando me perguntaram, e a Secretaria da Juventude? O que eu disse? Todas as secretarias, não vai ter secretaria, não vou criar guetos, nichos para isso e para aquilo, para dizer, olha que bonito. É a ação efetiva e permitir que todos participem. E os jovens terão prioridade na gestão. Nós só seremos transformadores, Marcelo, se nós colocarmos jovens na gestão pública. Então, vocês que estão aqui no INSPER, outros de universidades, faculdades em São Paulo, fiquem de olho, porque nós vamos abrir essa oportunidade. E, ao contrário do PT, nós vamos valorizar muito a juventude do PSDB, mas os jovens, para ocuparem função pública, desde que tenham esse desejo e possibilidade de servir, eu não vou pedir carteirinha partidária para isso. Eu vou pedir decência, ficha limpa e vontade de ajudar a cidade de São Paulo. Os que são do PSDB, dos partidos coligados, serão muito bem-vindos e terão grandes oportunidades. E aqueles que são apaixonados pela cidade de São Paulo e aqui vivem e que desejarão ajudar, serão bem-vindos também. Bom, é isso, né? A gente tem aula daqui a pouco e tudo mais. Gostaria de pedir uma salva de palmas. Queria, só para finalizar, são 13h27. João, de novo, super obrigado. Fiquei feliz de saber que você é filho da Guiomar. Você já tem uma estirpe, você já tem uma tradição com seu pai e com sua mãe também. Marcelo, super obrigado também pela oportunidade. Todos vocês que aqui vieram. E a minha mensagem final é a mensagem de confiança, de crença no Brasil. O Brasil, a partir da semana que vem, já será um outro país.
partir do dia 12, o Brasil vai ter uma luz que até então não tinha. Não tínhamos nem túnel, quanto mais luz. Agora nós vamos ter um túnel e alguma luz. Não percam a esperança no Brasil, não percam a esperança na cidade, não percam a esperança em vocês mesmos. Lutem, façam o que vocês estão fazendo aqui, isso é fazer cidadania, discutir, debater. Se possível, Marcelo, traga os outros candidatos, pelo menos esses que já são, enfim, que têm um potencial maior. É a forma mais democrática que pode haver de vocês conhecerem o pensamento, o sentimento, o que pensam, o diálogo, pergunta e resposta, para que vocês possam tomar uma decisão definitiva e acertada em quem vocês vão votar e, principalmente, para quem vocês vão poder influenciar outros votos de pessoas das suas famílias ou amigos, vizinhos, pessoas que participam na comunidade com vocês. Façam isso, porque é a forma precisa e correta dessa transformação. É agir politicamente e ter a capacidade de dialogar, discernir. E façam isso também com paixão. Se há um valor que eu quero colocar, Marcelo, nessa campanha, é paixão, é vontade, é demonstrar claramente que você quer o bem da cidade de São Paulo e servir as pessoas com entusiasmo, com vontade, com dedicação. O melhor exemplo, eu já entrevistei no nosso programa de televisão, no Show Business, em 25 anos, mais de 3.700 empresários, empresárias, empreendedores. A característica comum a todos esses que eu entrevistei de sucesso é a paixão. É ter paixão no coração, é ter vontade de fazer bem feito, vontade de lutar, vontade, inclusive, de superar as dificuldades, porque quem tem paixão supera a dificuldade, supera o fracasso, não se deixa envolver ou não se deixa ficar apequenado diante da dificuldade. Ele se torna um guerreiro com ideais e com princípios. E, principalmente, de todos os que eu entrevistei e tive a oportunidade de conviver, um ponto em comum está na humildade. O grande líder é aquele que tem humildade no coração. Por mais forte, por mais poderoso, por mais rico, por mais prestígio que tenha, se ele tiver humildade, ele será um líder de referência para as pessoas. Ele será um líder exemplar, não pela força, não pelo poder e muito menos, João, pelo dinheiro, mas pelo exemplo daquilo que ele faz. E eu pretendo ser, para a minha geração, para a minha cidade, para o povo do meu país que vive em São Paulo, uma referência de liderança serena, equilibrada, positiva e construtiva. E, sobretudo, apaixonada. Muito obrigado.